Bom dia Flecha, como vai? São 6h12 da manhã, nós estamos começando agora a nossa Estratégia Flecha. Que bom ver todos vocês aqui, pessoas que estão dispostas a aprender, a avançar, pessoas que querem crescer e se destacar. Eu preparei um conteúdo muito especial para entregar para você hoje. Eu quero saber, ó, o Cal tá aí, ó. Bom dia Caroline, quero saber qual a cidade de vocês, de onde vocês estão acompanhando a Estratégia Flecha, que está começando agora. Eu estou em São Paulo aqui e estou muito animado, cheio de frio, mas animado para compartilhar com vocês esse estudo que eu fiz sobre os 12 discípulos de Jesus. Por isso que a gente está começando 6h12. Ó, tem gente de Natal, Biguaçu, Santa Catarina, que legal. Suzano, São Paulo, muito bom, muito bom. Itaboraí, Rio de Janeiro, meu estado querido. Aracaju, Sergipe, que legal. Gente de Vitória também, no Espírito Santo. Gente, que maravilha, que bom ver vocês aqui. Ponta Grossa, Paraná. A gente vai receber conhecimento antes de ir para o trabalho, antes de começar o nosso dia, antes do sol raiar. São Francisco de Assis, Rio Grande do Sul, Aracaju, no Sergipe, Belém. Olha, tem gente da Alemanha. Nossa live está internacional, a Estratégia Flecha está internacional, que legal. São Gonçalo, Rio de Janeiro. Alô, São Gonçalo. Espírito Santo do Pinhal, alô Pinhal, um abraço para todo mundo da Legacy Church. Uberlândia, Minas Gerais, que bom. Gente, olha só, o conteúdo de hoje é baseado na história dos 12 discípulos, os 12 escolhidos por Jesus. Então eu vou usar a Bíblia e eu vou usar também o meu livro, Descubra Sua Mensagem e Multiplique Seguidores. Quem já leu o livro sabe que tem uma parte dele que eu falo sobre os 12 discípulos. Quando Jesus forma uma equipe, ele escolhe 12 pessoas para acompanhá-lo. E a primeira pergunta, que é importante que a gente faça, e ela é o tema central do nosso encontro da Estratégia Live, da Estratégia Flecha. Quem quer se destacar? Tem gente que pensa que dizer que, não quero aparecer, não quero me destacar, parece que é um pouco de arrogância. Não é. Por que é importante que você se destaque? Porque lá fora tem milhares de pessoas que estão sendo má influência na vida dos outros. Se a gente abrir o explorado do Instagram, do TikTok, a gente vai ver pessoas oferecendo ideias que não condizem com nossos valores. Você vai ver pessoas oferecendo um entretenimento barato que só vai tomar o tempo das pessoas. Você vai ver gente colocando as pessoas na direção errada. Recentemente, tivemos mais uma notícia de um adolescente que, por entrar num desses desafios da internet, acabou morrendo. Isso é má influência. Isso é apontar a direção errada para as pessoas. Então, vocês que estão aqui, vocês são a boa influência. Vocês são as pessoas que vão apontar a boa direção. Por isso que se destacar é fundamental. Não é uma questão de orgulho, de prepotência, de se achar. É uma necessidade para a gente influenciar as pessoas na direção certa. Então, se você é uma dessas pessoas que quer se destacar, coloca o emoji da flecha que eu quero ver. Coloca o emoji da flecha. Essa aqui é a Estratégia Flecha e está começando agora. Um outro aviso importante, enquanto vocês vão colocando o emoji da flecha, respondendo a pergunta, nossas lives vão durar 30 minutos. Não vai tomar muito seu tempo na parte da manhã. Eu vou entregar o conteúdo preciso, direto, para que você absorva e comece o seu dia com conhecimento bom. Ó, muitas flechas aí, isso aí. Nós somos uma flecha, eu sou uma flecha, você é uma flecha. Nós estamos nesse mundo para fazer a diferença. Nós estamos nesse mundo para ser luz no meio da escuridão. Então não é uma questão de orgulho, não é uma questão de se achar. É uma necessidade. Porque quando a gente se cala, as pessoas lá fora, as más influências, começam a aumentar a voz delas. E se as pessoas não nos ouvirem, elas vão ouvir a voz que não importa, a voz que não leva para bom lugar, para bom caminho. É isso aí. Muitas flechas, eu gostei de ver. Vamos lá, eu quero começar falando com vocês sobre as características dos discípulos. E isso está no livro, tá? Se você tiver o meu livro, Descubra Sua Mensagem e Multiplique Seguidores,
essa parte começa na página 47. Ali eu tenho as características de cada discípulo. Por que Jesus os escolheu? Por que a gente escolhe alguém e por que nós seremos escolhidos? Nós queremos ser escolhidos para a gente se destacar no trabalho, na nossa família, entre os nossos amigos. Quem se destaca, quem está à frente, é que vai dar a voz, é que vai dar o comando. Por isso é importante a gente saber o que fazer para ser essa pessoa que vai ser escolhida. E os discípulos, eles foram selecionados por Jesus porque cada um tinha um diferencial. Uma coisa muito importante, eles não eram perfeitos. Eles não eram sabedores de tudo. Em geral, a maioria deles eram homens simples, pescadores, pessoas que não eram um grande destaque na sociedade, mas Jesus os escolheu. E aqui já está uma lição para a gente. Às vezes você acha que tem que ser o melhor em tudo, que tem que ter se destacado na escola, que tem que ter feito faculdade, doutorado. Existe uma missão para você, Flecha. Existe algo que só você pode fazer. E é se enchendo de conhecimento que você vai conseguir transbordar na vida das pessoas. E esse conhecimento aqui, óbvio, eu estou falando de dois tipos de conhecimento. O conhecimento da palavra de Deus, que é a mais importante de todas. E o conhecimento do como fazer as coisas. Conhecimento em comunicação, conhecimento na sua área. Quando você se enche de conhecimento, você transborda na vida das pessoas, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, os 12 discípulos, eles foram escolhidos porque cada um tinha uma habilidade, um temperamento, um tipo de comportamento que seria útil para a mensagem de Jesus. Você precisa, ao final dessa live, eu vou te entregar 3 dicas para você se destacar. E eu vou começar a construir esse raciocínio agora com vocês. Primeiro eu quero contar as características de cada um dos 12 discípulos. E uma explicação legal. Tem muita gente que confunde discípulo com apóstolo. Daniel, qual a diferença? Eles eram discípulos ou eles eram apóstolos? Olha só. Jesus, ele começou a formar discípulos. Onde ele ia convidando as pessoas para segui-lo. E em determinado momento, dentre os discípulos, dentre as pessoas que os seguiam, que o acompanhavam, que aprendiam com ele, ele selecionou 12 para que esses 12 fossem pelas cidades ao redor pregar o evangelho, entregar a mensagem da paz. Então, quando Jesus envia aqueles homens que o seguiam, eles se tornam apóstolos, porque eles começaram a levar a mensagem de Jesus. Hoje em dia a gente tem uma concepção de que apóstolo é aquele que abre igrejas. E está correto. Ou seja, no mundo de hoje, o líder que vai de lugar em lugar, abre uma igreja, coloca um pastor, vai para outro lugar, abre uma igreja, é um apóstolo. Esse raciocínio vem da época de Jesus. Ele tinha 12 discípulos, selecionou 12 e falou, agora vocês são apóstolos. Discípulos viraram apóstolos e eles foram, que são os 12 que a gente conhece. Tá? Vamos lá. Primeira característica de André, que é um dos discípulos. Era o irmão de Pedro. André era o mais velho em idade. Alguns historiadores consideram que ele teria ali a idade de Cristo. Quando Cristo foi para a cruz. Ele tinha 33 anos quando foi escolhido para ser seguidor de Jesus. Ele era o irmão mais velho de Pedro. André, ele tinha um perfil organizador e planejador. Tudo isso que eu estou falando aqui para você está no meu livro Descubra Sua Mensagem e Multiplique Seguidores. Esse tipo de pessoa, que é organizadora, planejadora, é fundamental para pensar nas ações a longo prazo. Para quem está em busca de resultados duradouros. Tem gente que é desorganizada. Tem gente que não consegue planejar. Mas se na sua equipe tem alguém que é planejador, então essa pessoa vai fazer a parte dela e você faz a sua. O interessante do grupo de Jesus, desses 12, é que cada um, eles tinham características em comum, mas cada um tinha uma função para que a mensagem de Jesus se espalhasse. Felipe também tinha um perfil de organizador e ele era responsável pela logística dos apóstolos. O que é logística? Que horas vai sair, onde vai ficar, onde vai comer.
Tudo isso é o pessoal da logística. Quem trabalha aí com logística sabe muito bem a importância que tem de você organizar como vai ser a chegada, como vai ser a saída, como vai ser a permanência. E por quê? E por que eu estou falando isso? Essas definições, elas são análises da Bíblia e análises da história. Então eu juntei para escrever o livro e para trazer aqui para vocês algumas informações que a gente tem na Bíblia e de historiadores da época, tá? Por que Filipe era o cara da logística? Tem um versículo que nos deixa entender isso, que é João 6, 5 ao 7. Quando Jesus ia fazer a multiplicação dos peixes e dos pães, ele vira para Filipe e fala: onde compraremos pão para estes homens? É o cara da logística. E aí? As pessoas estão famintas. Tem uma multidão aqui. Onde é que a gente vai arrumar pão para todo mundo? Quem resolvia isso era Filipe. João, irmão de Tiago e filho de Zebedeu. Ele era um cara sensível, comunicador e conciliador. Isso a gente consegue perceber lendo os livros que ele escreveu. O livro de João, o livro de Apocalipse. Ele é chamado também de o apóstolo do amor, aquele a quem Jesus amava. João, para você ter uma ideia, ele ficou com a missão de cuidar da mãe de Jesus. Quando Jesus está indo para a cruz, ele fala: essa aqui é a sua mãe e esse aqui é o seu filho. Então, tinha sobre João esse ar de cuidadoso, de amoroso, tá? E esse tipo de gente é fundamental, sabe para quê? Para manter o bom diálogo num grupo. Jesus sabia que poderia contar com João, aliás, até o fim, porque João foi o único dos 12 que ficou com Jesus no momento da crucificação. A sua característica vai fazer você se diferenciar onde você estiver. O que você precisa é entender qual é o seu ponto forte e potencializar. Muitos de nós, infelizmente, acham que são bons em alguma coisa e não são. Por isso que eu sempre falo, fique atento ao que as pessoas falam de você. Fique atento aos elogios que você recebe, porque às vezes as pessoas vão elogiar, apontar, ressaltar uma característica que você está tão acostumado, porque é teu, desde que você nasceu, que você não vê nisso um valor, tá? Mas existe um valor sim. Vamos lá, mais um. Judas Iscariote. Aliás, uma curiosidade. No grupo de Jesus, tinham 6 pessoas que tinham o mesmo nome, de 2 em 2. Tinham 2 Judas, 2 Simão e 2 Tiagos, tá? O primeiro Judas Iscariote, que viria a ser o traidor. Ele era idealizador, ele era inteligente, ele era instruído e ele era planejador, tá? Judas, ele se tornou o tesoureiro dos discípulos e dos apóstolos. Era ele quem cuidava do dinheiro. Se você trabalha numa empresa, seja como um funcionário, ou então você é o dono da empresa, a dona da empresa, você sabe a importância que tem o financeiro. Aquela pessoa que está vendo quanto entrou, quanto ela pode distribuir para cada área. Judas era quem fazia isso no grupo de Jesus. E aí, a gente não pode confundir uma coisa. Ah, mas ele era mau, ele traiu Jesus. Se ele fosse de todo mal, o tempo inteiro mal, os discípulos teriam percebido e expulsado do meio deles. Talvez Jesus não tivesse selecionado. A gente pode entrar numa discussão. Será que Jesus escolheu sabendo que ele o ia trair? Eu acredito que todos ali tinham a chance de fazer algo de errado. Mas Judas que fez. Assim como todos nós, no limite, podemos fazer algo de errado. E é uma decisão nossa, fazer o errado ou fazer o certo. Judas, infelizmente, escolheu o caminho errado e não se arrependeu. Né? As pessoas falam assim, não, ele se arrependeu. Não, não. Ele sofreu remorso. O que matou Judas foi o remorso. Porque quando você se arrepende, você fala, me arrependi, eu nunca mais vou fazer. E você muda de rumo, você muda de rota. Não foi o caso de Judas. Vamos para mais um, Mateus. Mateus, ele era comunicador e tinha facilidade de lidar com as pessoas. Por que eu te falo isso? Porque Mateus, ele era um cobrador de impostos. Ele era um judeu a serviço do Império Romano e ele era odiado pelos judeus, porque ele cobrava taxas do seu próprio povo para entregar para o Império Romano, que era um império que tinha invadido a Terra Sagrada. Os cobradores de impostos, ou publicanos, como algumas traduções da Bíblia falam, eram odiados pelos judeus. E Mateus teve que aprender a lidar com cara feia,
com situação difícil, com pessoas xingando ele. E isso é uma habilidade que poucas pessoas têm. Você suportar um olhar atravessado, uma fala atravessada e continuar fazendo o seu trabalho. Mateus tinha essa característica. Vamos chamar mais um. Natanael, filho de Bartolomeu. Ele era comunicador e ágil. Ele conseguia se relacionar bem com as pessoas. E a função dele era também manter essa união do grupo. Tá? As falas dele mostram isso. Pedro, olha só, Pedro era bem diferente de todos eles. Ele tinha um comportamento impulsivo e emoções fortes. Mas o que isso torna numa pessoa? Torna ela uma pessoa de iniciativa. Ah, tem que resolver um problema? Eu vou lá. Ah, tem alguma coisa errada? Eu vou consertar. Impulsivo. A impulsão ela pode ser para o mal e pode ser para o bem. Tá? Pedro, durante muito tempo, usou isso para o mal, mas depois usou para o bem. Então, ser impulsivo não é um demérito. Você só tem que saber usar a sua impulsão. Tá? Pedro também era um motivador. Por conta da personalidade dele, ele se motivava pela ação. Ah, tem que ir lá falar? Vamos lá. Tem que cuidar das pessoas? Vamos lá. Eu vou fazer. Motivador. Impulsivo. Simão o Zelote, outro Simão do grupo. Ele era um revolucionário. Tem alguns discípulos que a gente sabe muito pouco, que a Bíblia fala muito pouco sobre eles. E o que a gente sabe de Simão é que ele era um zelote. O zelote, ele era um revolucionário. Era um grupo de pessoas que não suportava a ideia de Israel estar sob o domínio do Império Romano. Então eles queriam a todo custo, na base da força, da faca, do derramamento de sangue, acabar com quem impunha esse controle sobre Israel. Então, os zelotes, eles eram guerreiros, eles eram assassinos, eles matavam quem estava no caminho da libertação de Israel. Então, você não pode negar que Simão era um homem corajoso, Simão Zelote, corajoso. Ele estava disposto a matar ou morrer pela libertação de Israel. Tiago, filho de Zebedeu, era criativo e equilibrado. O seu perfil era de idealizador e pensador. Ele pensava nas ações, né? Pessoas com boas ideias, elas são úteis em qualquer grupo. É sempre bom você ter um cara criativo que enxerga uma situação, uma solução onde não existe. Tem gente que vai executar. Um Pedro vai lá e vai fazer. Tem gente que vai pensar, elaborar. Às vezes nós queremos ser tudo ao mesmo tempo, mas existe uma vitória em construir em grupo, em cada um contribuir com uma habilidade. Pega isso. Tomé. Vamos lá, esse aqui é o último dos 12 para falar. Ele era organizador, cético. Cético é aquele cara que não acredita nas coisas, tem dúvida. E detalhista. Você vê que Tomé, quando aparece na Bíblia, ele está sempre fazendo pergunta para Jesus. Ele está sempre duvidando de alguma coisa. Você nunca sabe, no fundo, o que está no coração dele. Caramba, será que esse cara duvida de tudo mesmo? Né? Ele é famoso pela frase: só acredito vendo. Jesus volta ressuscitado. Ele fala: você ressuscitou? Mostra sua mão aí, porque eu só acredito vendo. Tomé, ele ajudava a planejar o itinerário dos apóstolos junto com Filipe. É sempre bom ter por perto pessoas que vão questionar algumas coisas. Por quê? Porque, olha só, a gente não cresce com aplauso. A gente também cresce com crítica, com questionamento. Você vira e fala: vou fazer desse jeito. Aí surge alguém e fala: mas por que desse jeito? Aí você pode pensar: essa pessoa me questiona o tempo inteiro. Mas às vezes ela está vendo algo que você não viu. E numa pergunta que ela faz, ela te faz refletir e você reajusta a sua rota. Então, a gente não pode julgar as pessoas de cara. A gente tem que tentar entender, tá? Tomé era um cara desse. Ele não acreditou que Jesus tinha ressuscitado, por exemplo. Mas as perguntas que ele fez acabaram permitindo que Jesus desse grandes lições. Diante de uma dúvida de Tomé, surgiram grandes frases. Eu vou falar sobre isso mais pra frente. Então, desconfiar de Jesus certamente não era alguma coisa boa, né? Não é legal. Mas questionar até provar a verdade pode ser útil para muitos de nós. Porque às vezes a gente encontra uma solução fácil. Aí fala: nossa, que ideia maravilhosa, tão fácil. Só que se você não se questionar para saber se realmente aquilo é bom, você acaba tomando a decisão errada. Vocês entenderam? Pegaram até aqui? Coloca o emojizinho da flecha para eu
saber que vocês entenderam essa questão do planejador e as características dos 12 discípulos que se tornaram apóstolos de Jesus. Eu quero falar agora sobre o chamado. Como é que Jesus os chama? Como que Jesus fala para eles, vem cá, vem me seguir? Né? É sobre esse momento que eu quero falar agora, e eu vou dividir esses 12 em grupos de 3. Essa aqui é uma análise minha, tá? Então, eu sou responsável aqui pela... Se você quiser criticar, falando não concordo, é comigo mesmo. Olha só, o grupo 1, ele tem André e Pedro, ele tem João e Tiago, os filhos de Zebedeu, ele tem Mateus, tá? Então aí nós temos 5. E eu selecionei esses grupos por conta da característica do chamado, pelo que a gente tem na Bíblia. Eu vou ler para vocês Mateus 4, 18, 20, que é quando Jesus chama André e Pedro. Olha só. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram Jesus. Preste atenção. Agora vamos lá. Eu quero ver se você pega a característica desses 5 aqui. João e Tiago, os filhos de Zebedeu. Está em Mateus 4, 21, 22. E adiantando-se dali, Jesus estava se adiantando, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram Jesus. Mais um para fechar o grupo 1, Mateus. E esse trecho aqui está em Mateus 9, 9. Diz assim, e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Mateus, ele estava sentado na alfândega, por quê? Porque ele era um cobrador de impostos. Simão e André estavam pescando. Tiago e João estavam pescando. Mateus estava cobrando impostos. Quando Jesus os chamou, todos esses 5 estavam trabalhando. Esse aqui é o ponto que fecha o grupo 1. Jesus chamou 5 homens, segundo os relatos bíblicos, que estavam trabalhando. Guarda essa informação que ela é importante para a live de hoje. Grupo 2. Como eu disse, a gente não tem o relato do chamado, da convocação de todos eles. Alguns deles, os nomes só aparecem nas listas em que a Bíblia relata. Esses eram os 12, esses eram os apóstolos, tá? É o caso, por exemplo, de Simão o Zelote. Mas por a gente saber, por a Bíblia dizer que ele era um zelote, a gente entende que ele era um revolucionário. Assim como os sicários. Era como, gente, um grupo... Imagina quando o Brasil viveu sob o domínio do Império Português. Tinha um rei, tinha um imperador e tinha o povo daqui do Brasil. E a gente conhece a história do Brasil, sabe que aconteceram muitas revoltas, muitas revoluções de pessoas que queriam separar o Brasil de Portugal. Não é isso? Simão o Zelote, ele fazia parte de um grupo que queria separar Israel do Império Romano. Ele era um guerreiro, ele era um assassino, ele era um homem treinado para matar. Eles usavam a faca e degolavam as pessoas que estavam no meio do caminho da libertação. O sonho de muitas pessoas em Israel sempre foi libertar da opressão do Império Romano. O Império Romano cobrava impostos, o Império Romano prendia, o Império Romano matava, tudo na terra que Deus tinha dado para eles. Então muitos homens não suportavam essa ideia e alguns decidiram pegar em armas para libertar o povo. Era o caso de Simão o Zelote. Filipe e Natanael. Esses são os do grupo 2, tá? Eu já falei de 5, estou falando de mais 3 agora, 8 no total. O restante forma o grupo 3. Então, o grupo 2 aqui, na minha definição da estratégia flecha, é formada por Simão Zelote, Filipe e Natanael. Vamos para o trecho bíblico em que Filipe e Natanael são selecionados.
É João 1, 43, 49. Eu vou ler para você. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse, siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Muitos historiadores acreditam que Filipe também era um pescador, tá? Filipe foi procurar Natanael, que é um amigo dele, e disse-lhe, encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei, e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael, ele fala aqui uma frase que ficou muito famosa. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Filipe fala, venha e veja você mesmo. Às vezes a gente se acha inferior porque a gente é de uma cidade do interior, porque a gente não fez faculdade. E as pessoas falam, pode vir alguém bom lá daquele lugar? Pode vir alguma coisa boa dessa pessoa? Jesus, o Salvador das nossas vidas, sofreu a mesma coisa, por ser de Nazaré, que é uma cidade muito pequenininha. Hoje, Nazaré, ela é uma cidade que praticamente só é visitada porque é a cidade de Jesus. Se não fosse isso, talvez ninguém fosse lá em Nazaré. Imagina naquela época, 2000 anos atrás. O fato dele ser de Nazaré gerou desconfiança em Natanael. Aí beleza, Natanael topa o convite de Filipe e vai até Jesus. E Jesus viu Natanael se aproximar dele e disse, olha esse trecho. Aí está um verdadeiro filho de Israel. Jesus falando para Natanael que tinha dito, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, será que o Messias, o Salvador que a gente tanto espera, vai vir de lá? Só esse tipo de pergunta já entrega um pouquinho sobre como era Natanael, tá? Eu vou falar sobre isso. E aí Jesus completa, um homem totalmente íntegro. Jesus está falando que ele era um homem honesto, um homem inteiro, que não tinha falha, desvio, inteiro, íntegro. Aí Natanael pergunta, como é que o senhor sabe ao meu respeito? Está falando assim, está me elogiando, como é que você sabe? E Jesus respondeu, vi você sob a figueira, antes que Filipe o chamasse. Aí Natanael se surpreende e exclama e fala, Rabi, que é a mesma coisa que mestre, professor, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Ou seja, Jesus falou algo que só Natanael sabia. Ele estava sob a figueira. Eu vou te explicar o que é isso, né? Natanael, ele era um estudioso da Bíblia. Estar sob a figueira é uma segunda tradição daquele povo, era um ato em que você ficava sob a sombra da figueira estudando a palavra de Deus. Então, para eles era o ideal. Eu vou ler sobre a Bíblia, eu vou ler sobre a vida do Messias, eu vou ficar debaixo de uma figueira. Tinha um simbolismo muito grande para eles. Então, Natanael devia ter esse comportamento e Jesus citou isso para mostrar para ele que Jesus sabia de algo que as pessoas não tinham visto. Se Natanael é um estudioso e estava debaixo da figueira lendo as Escrituras, e se Filipe chega para ele e fala, eu encontrei o Messias, é porque tinha no coração de Natanael o desejo de buscar e encontrar o Messias. E Filipe, antes de seguir a Jesus, ele era seguidor de João Batista, que é primo de Jesus, e foi o homem que abriu o caminho para Jesus passar. Ou seja, Filipe já estava comprometido com a vinda do Messias, Natanael estudava para saber sobre a vida do Messias, e Simão Zelote, ele era um revolucionário que praticava a luta dele, do jeito dele, porque ele estava esperando a vinda do Messias. Ele não era só um guerreiro, um guerrilheiro, um homem armado. Eles faziam isso porque eles acreditavam que eles tinham que libertar o povo de Israel para a vinda do Messias. Então, Filipe, Natanael e Simão Zelote, cada um do seu jeito, estava de olho na vinda do Messias. Eles tinham um ideal. Eles tinham uma busca no coração deles. Então esse é o segundo grupo. O primeiro grupo, todos estavam trabalhando. Segundo grupo, todos estavam de olho na volta do Messias. E no grupo 3, a gente é formado por pessoas que a gente sabe muito pouco, de acordo com a Bíblia. Como eu falei para vocês, alguns só são citados nas listas
né? Aí, se você quiser anotar, tem as listas com o nome dos 12, elas aparecem em 4 trechos da Bíblia. Mateus 10, de 2 a 4, Marcos 3, de 14 a 19, Lucas 6, de 13 a 16 e Atos 1, de 13 a 16. Então, nesses 4 trechos da Bíblia, nós temos as listas, ou seja, tem uma regra do jornalismo, que é a regra das 3 fontes. Se você vai lá apurar um assunto, uma história, você ouve 3 pessoas que não tiveram contato entre si. Se elas falarem a mesma coisa, você considera como verdade. Então aqui nós temos 4 listas. Mateus, que viveu ao lado de Jesus. Marcos não andou com Jesus, Marcos era discípulo de Pedro. Lucas não andou com Jesus, ele era discípulo de Paulo, né? E em Atos nós também temos esse relato. Então nós temos aí 4 listas que falam o nome dos 12. Alguns desses apóstolos, desses discípulos apóstolos, a gente só tem informação nessa lista e um trechinho ou outro na Bíblia, tá? 3, grupo 3, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu, Judas Iscariotes e Tomé completam o grupo 3. Desses a gente tem pouca coisa, pouca informação, né? Ao contrário de Pedro, ao contrário de João, que a gente sabe muito, ao contrário de Mateus. Então, vamos lá. Tiago, filho de Alfeu, que também era chamado de Tiago Menor, porque existia o Tiago, filho de Zebedeu, que eu já falei aqui, que eles acreditam, né, os historiadores, que um era chamado de Tiago Menor por ser de baixa estatura ou por ser mais novo, tá? Esse forma o grupo 3. Judas Tadeu. Eu quero ler algumas coisinhas de Judas Tadeu, que é muito interessante. João 14, 22 a 31. E a Bíblia, João, quando ele escreve, ele fala assim, Judas, não os Iscariotes, né? Para diferenciar um Judas do outro. Disse, por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Lembra que eu falei que Tadeu, Judas Tadeu, ele tinha essa coisa de perguntar, estava sempre na dúvida, e às vezes a gente fica chateado, pô, fulano está sempre me questionando, sempre querendo saber mais, não sei o quê. Porque às vezes uma pergunta vai apontar uma solução que a gente não viu ainda. E no caso de Judas, as perguntas que ele fez para Jesus geraram frases que são importantes até hoje. Aqui nesse trecho ele pergunta, por que o Senhor, Jesus, vai se revelar somente para nós e não para o mundo? E Jesus respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno. A importância da obediência, obedecer à voz de Deus. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembre-se, essas palavras não são minhas, elas vêm do meu Pai que me viu. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. Quando o meu Pai enviar o Espírito Santo como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo que eu lhe disse. Olha só, uma lição que Jesus está dando por conta de uma pergunta de Tomé. O Espírito Santo, ele é nosso ajudador. Então, ele está aqui para nos lembrar coisas que Jesus nos falou. Se você um dia está na dúvida, não sabe o que fazer, não sabe como orar, peça ajuda ao Espírito Santo, porque está escrito na Bíblia que ele vai nos lembrar das coisas que Jesus nos disse. E aí aqui para mim a grande contribuição dessa pergunta de Tomé, ele fala assim, Jesus fala, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz, e essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflinjam, não tenham medo, lembre-se do que eu lhes disse. Eu vou embora, mas eu voltarei. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes porque eu vou para o Pai, que é maior do que eu. Ele disse essas coisas antes que aconteçam, para que quando acontecerem, vocês creiam. Olha isso. Jesus está falando assim, Tomé, você que duvida de tudo, eu estou te dizendo agora o que vai acontecer, para que quando acontecer você não duvide de mim. Só que a gente sabe, Tomé duvidou. Não tenho muito tempo para falar com vocês, pois o governante desse mundo se aproxima, e ele não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levante-se e vamos embora. Ou seja, Jesus está falando assim, ó, o governante desse mundo, o diabo, o inimigo, ele não tem poder sobre mim, mas eu vou fazer o que eu vou fazer, ou seja, eu vou me entregar na cruz para obedecer o meu Pai. A obediência é muito importante. E a gente tem essa lição reforçada aqui por conta de uma pergunta de Tomé. Judas Iscariotes.
Muitos historiadores acreditam que Iscariotes seria uma indicação da cidade dele, que seria Queriote. E Queriote ficava na Judéia. A Judéia, a gente ouve falar em Galiléia e Judéia. A Galiléia é mais para o norte, a Judéia é mais para o sul. Então são regiões diferentes, como se fosse Manaus e Rio Grande do Sul. Regiões diferentes, né? E com isso, Judas Iscariotes, ele seria o único dos 12 que era da Judéia. E essa região era uma região onde é como se fosse perto da capital, onde tudo acontece, onde mais pessoas desejavam a libertação de Israel do Império Romano. Então Judas tinha dentro dele, e a gente vê isso durante algumas passagens, essa vontade de ter Jesus como o libertador do povo. Jesus veio para nos libertar do pecado, mas muitas pessoas queriam que ele fosse o libertador do povo em relação ao Império Romano. Judas era um deles. Tomé. Jesus diz que, quando Jesus fala que Lázaro tinha morrido, e conta que tinha ido até ele, Tomé diz assim, está em João 11,16, vamos também nós para morrermos com Jesus. Aí tem muita gente que acha que ele estava mostrando pessimismo. Por quê? Jesus estava fazendo milagre, os fariseus estavam se levantando contra ele. E onde Jesus ia, algumas pessoas começavam a querer matar Jesus. Algumas pessoas queriam acabar com aquele Messias que estava indo contra a ordem religiosa da época. Então Tomé que é o cara que duvida, né? Tomé que é o discípulo que duvida. Judas Tadeu aparece questionando bastante. Tomé é o cara que duvida. Ele fala, vamos também nós para morrermos com Jesus. Aí tem gente que acha aqui que ele está sendo pessimista. Pô, você vai seguir Jesus e vai morrer? Mas também tem gente que acha que aqui ele estava dizendo que estava disposto a morrer por Jesus. Então não seria um pessimismo, seria uma coragem. Tudo depende da forma como a gente interpreta. Tomé, ele parecia não acreditar ou não entender o que Jesus dizia. Veja o que está em João 14, 2, 6. Jesus está falando assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito, vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que sejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus estava falando para os seus discípulos. E aí Tomé diz, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos conhecer o caminho? A diferença entre Tomé e Judas Tadeu, nessas passagens que eu selecionei, é que um fazia perguntas que iam provocar respostas. O outro, de fato, parecia demonstrar um pessimismo. Tá? E, como a gente conhece a história, a gente sabe que Tomé duvidava. Tomé não acreditava ao certo. Né? As perguntas de Judas Tadeu, elas ajudavam a enxergar a situação melhor. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Aí é que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é muito bom. Tomé, Judas Iscariotes, Judas Tadeu e Tiago, eles compõem esse grupo 3, tá? E aqui a gente fecha os 12. Eu quero que vocês entendam, né? Eu separei em 3 grupos, porque cada grupo traz uma lição pra gente, e é a lição que a gente tem que se usar para se diferenciar. Jesus chamou cada um de nós para fazer alguma coisa. Jesus não chamou somente esses 12. Jesus não chamou apenas os profetas, as pessoas da antiguidade. Jesus chamou a mim, chamou a você. Você tem um diferencial nessa sociedade. Você pode querer se destacar no seu trabalho e acumular prêmios e destaque, e está tudo bem. Mas existe também um chamado para que você fale de Jesus para as pessoas. Aliás, se você acredita em Jesus, se você acredita que Jesus é o seu Salvador, coloca o coração aqui. Eu quero ver emoji do coração para eu entender que você, assim como eu, tem Jesus como Senhor e Salvador. Quando a gente descobre, que legal, os coraçõezinhos, quando a gente descobre o nosso diferencial, e você tem que estar atento ao que as pessoas falam, aquilo que você realmente é bom, você precisa lapidar
Você precisa melhorar o seu potencial. Não pense que já nasceu com você esse dom e tá bom. Não, você precisa melhorar. Quando eu descobri que eu tinha um talento para ouvir as pessoas escrever, eu comecei a estudar sobre isso. As formas de escrever, como fazer uma escutativa, como prestar atenção direito nas pessoas. Você tem que lapidar o seu talento. Não adianta fazer do jeito que você sabe, você tem que melhorar a cada dia. Porque é assim que a gente vai se destacando. E agora a gente está chegando na fase final aqui da nossa live. Eu quero entregar as 3 características de quem é notado. As 3 atitudes que você tem que tomar para você se destacar com base nesse estudo que nós fizemos aqui hoje de manhã, na primeira live da estratégia Flecha. Grupo 1. Lembra do grupo 1? Pedro, André, Tiago, João, Mateus. Eles estavam o quê? Eles estavam trabalhando quando foram convocados por Jesus. Então a primeira característica é estar sempre em ação. Você precisa estar se movimentando, você precisa estar fazendo alguma coisa, você precisa estar realizando. Não acha que a grande chance vai pintar enquanto você está em casa esperando. Você vai morrer esperando. Você tem que provocar. Você tem que provocar essa mudança. Você tem que estar fazendo alguma coisa, você tem que estar tentando. Você fala, Daniel, eu vou trazer aqui para o marketing digital. Eu estou fazendo um live 6 e 12 da manhã, vocês estão aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou em ação, eu estou provocando um movimento. Eu estou compartilhando o meu conhecimento. A Andressa botou aqui, Deus não chama quem está parado, é verdade. Eu lembro, sabe quem? De Gideão. Quando Deus vai até Gideão para chamá-lo para liderar o povo dele, Gideão estava malhando o trigo. Ele estava trabalhando. Ele estava fazendo alguma coisa. E Gideão estava malhando o trigo, onde se amassavam as uvas, perdão. Gideão estava malhando o trigo, onde se amassavam as uvas, porque ele não queria ser achado. Ele estava escondido, trabalhando. Jesus foi lá e o chamou. Então o primeiro grupo é esse, pessoas que estavam em ação, trabalhando. Você não pode deixar a vida te levar. Deixa a vida me levar. Vai acontecer, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas, mas você precisa fazer a sua parte. Uma coisa que Deus não vai fazer é a sua parte. Faça a sua parte e Deus vai te encontrar no meio do caminho e Ele vai te chamar. Então esteja tentando, faça as tuas lives, os teus posts, aprenda, ensine, esteja nos lugares, esteja em ação. Quem está parado esperando a grande oportunidade não é notado por ninguém. Sabe, quando você vai num lugar e você é um trabalhador, eu tenho esse testemunho na minha vida. Quando eu fui trabalhar no Jornal Globo, eu queria muito ser contratado, eu era temporário, tinha um contrato de 6 meses. Então eu tinha que mostrar serviço para ser notado e ser escolhido. Quando pintasse uma vaga, eu queria ser escolhido para entrar naquela vaga, para ser contratado. Porque senão, ao final de 6 meses, iam apertar minha mão e iam falar, Daniel, muito legal trabalhar com você, mas não temos vaga. Então o que eu fiz? Eu trabalhei triplicado. Eu tinha que escrever matéria para 1 caderno, eu escrevia para 3. Eu não dei mole. Então assim, faça o mesmo, esteja em ação como os discípulos. Eles estavam trabalhando, eles estavam querendo alguma coisa. Eles foram encontrados, eles foram notados, porque estavam em ação. Não fica de bobeira em casa esperando que as coisas, a grande oportunidade vai aparecer, que vai cair alguma coisa do céu no seu colo. Não é assim que funciona. As pessoas que se destacam, as pessoas que são notadas, elas estão em ação. Elas estão realizando. Segundo grupo. O segundo grupo é de Filipe, Natanael e Simão Zelote. E a lição que a gente tem que ter aqui é: tenha um objetivo claro. No grupo 2, como vocês viram, eles queriam a volta de Jesus, a volta do Messias, a chegada do Messias. Eles estavam vivendo em torno disso, de alguma forma querendo provocar. Você precisa ter um objetivo claro, uma direção. Não fique esperando dos outros, ou então que vai vir o gênio da lâmpada te falar. Defina o seu objetivo. Tem um comentário aqui, ó. Eu trabalho na minha casa, eu tenho um espaço, sou nail designer. Aí eu trabalho nas minhas clientes. Muito bom, é isso aí. Tá em casa, mas está trabalhando, tá em ação, né? Tá fazendo alguma coisa, tá em contato com as pessoas, tá entregando uma mensagem. Parabéns, é isso mesmo. Então, o segundo grupo é:
Tenha um objetivo claro. Aonde você quer chegar? O que você quer conquistar? Se você não gerar expectativa no seu coração, Deus não tem como realizar. Ah, o que vier tá bom. Não pense assim. Tenha um objetivo claro. E se você tem medo de contar o seu objetivo porque podem rir de você, porque você tem medo de não conseguir lá na frente e depois as pessoas falam assim, esse é um sonhador. Conte os seus objetivos, compartilhe os seus objetivos com Deus, com o Espírito Santo e com pessoas que te amam, pessoas que vão te apoiar, tá bom? Mas tenha um objetivo claro. O que você está esperando? O que você quer provocar? Onde você quer chegar? O que você está fazendo para conseguir o que você quer? Se você não tiver um objetivo, as pessoas às vezes se encantam com o sonho dos outros. E falam, caramba, olha que legal, esse rapaz, essa moça, esse homem, essa mulher, ele tem um sonho de ter uma casa, ele tem um sonho de ter a própria empresa, mas hoje ele vende bala no sinal. Essa menina veio lá do interior, mas ela tem um sonho de ter uma grande empresa em São Paulo. Que legal. Pessoas que têm um objetivo claro, que têm um sonho, que buscam um sonho, inspiram as outras. Logo elas são notadas. Logo elas são percebidas. Tenha sonhos, tenha objetivos. Corra atrás deles. Porque se você não tiver isso, você vai ser mais um na multidão. E você é uma flecha. Você não foi feito, não foi feita para ser mais um na multidão. Pegou essa? Vamos agora para a nossa terceira dica. Estamos chegando aqui no final da live. Quem chegou agora vai ter que assistir a live depois, tá? Essa aqui é a estratégia flecha. E eu estou contando sobre como os discípulos se destacaram, como eles foram chamados, o que eles estavam fazendo, o que a gente sabe sobre eles, para que você aplique isso na sua vida e você possa ser notado, aparecer no bom sentido, ser convocado, ser escolhido para fazer algo que realmente importa. Terceiro grupo, o grupo 3. Esse aqui é aquele grupo que eu falei que as pessoas, a gente não tem muitas informações sobre eles. Alguns trechos da Bíblia ali, de Judas Tadeu, de Tomé. Mas eles aceitam a convocação de Jesus para segui-lo. E eles largam tudo o que eles estavam fazendo. Então, a terceira característica de quem se destaca e de quem é notado é a pessoa disposta a correr riscos. Muitas pessoas não saem do lugar, não fazem nada, porque elas não querem correr riscos. A chance que você tem de multiplicar o seu crescimento, de crescer de forma exponencial, é assumindo riscos. Há um tempo atrás, eu fiz a minha imersão, a chave de ouro. E aí, para você fazer um evento presencial, você precisa alugar um espaço, contratar a equipe de som, contratar a equipe para filmar. Você tem que contratar, comprar os itens do café, para no intervalo só comer um bolo, tomar um café. Tudo isso é dinheiro que você coloca na frente. É um risco que você assume. E eu não sei se as pessoas iam aparecer. Não sabia. E se eu preparar tudo e ninguém comprar o ingresso? É um risco. Mas graças a Deus, a turma ficou cheia. Muitas pessoas puderam aprender na imersão a chave de ouro. Mas eu tive que assumir um risco de fazer um evento, de colocar dinheiro na frente para que aquele evento acontecesse. Você precisa assumir riscos em prol do seu crescimento, em prol do seu desenvolvimento. Eles toparam mudar de vida, largaram o que eles estavam fazendo para seguir Jesus. E o que eu quero falar é o seguinte: se você não acredita na sua mensagem, acredita de verdade, sabe? Porque tem gente que quer ter um discurso bonitinho na internet para ganhar like. Mas se você não acreditar na sua mensagem, você não vai nem conseguir falar sobre ela. Você vai ter vergonha. Você vai falar, não sei, o que as pessoas vão pensar. Se você não acredita na sua mensagem, você não vai assumir riscos por ela. E o risco que eu estou falando aqui, já que eu estou falando de mensagem, é o risco de ser criticado, por exemplo. É o risco de sofrer deboche. Ia lá, fulano, blogueirinho, tá falando de não sei o quê. Mas se você acredita na sua mensagem, você vai falar, porque ela é verdadeira, porque ela faz sentido para você. Então você assume esse risco de se expor
E se alguém falar mal de você, ok. Se você não acredita no seu produto, por exemplo, você que vende alguma coisa, vende um serviço, se você não acredita no seu produto, que ele pode mudar a vida das pessoas, você não vai ter coragem de vendê-lo. Você não vai assumir o risco de falar sobre ele. Então, pessoas que assumem um risco são as pessoas que conseguem vencer. Ah, Daniel, mas pode dar errado. Pode dar errado, por isso que é um risco. Por isso que eu te ensino a construir a sua mensagem de uma forma sólida, a preparar seu infoproduto de uma forma que vai fazer sentido para as pessoas. Que aí você consegue controlar esse medo e assumir o risco. Mas se você não assumir risco, você não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar. Então entenda isso, que você precisa acreditar de verdade na sua mensagem, no seu produto, naquilo que você faz, para você ter coragem de assumir o risco, para você ter coragem de apresentar nas pessoas. Eu já contei, eu sempre tive dificuldade em vender alguma coisa, porque meu pai e minha mãe, eles não nos ensinaram a gente a isso. Quando a gente ia trocar de videogame, papai orientava que a gente desse o videogame antigo. Quando a gente ia trocar de bicicleta, papai e mamãe falavam assim, não, dá essa bicicleta para quem não tem. Então a gente não treinou vender. E quando eu fui trabalhar com marketing digital, eu entendi que eu precisava vender. E de onde eu tirei coragem? Um que eu fui estudar. Fui ler, fui fazer curso de venda. O outro que eu entendi que os produtos que eu ofereço são produtos que ajudam as pessoas. Que eu coloco neles tudo que eu aprendi no jornalismo, no cinema documentário, no curso de roteiro. Então eu pego coisas de valor e entrego para as pessoas. Eu acredito que aquilo ali transforma. Daí eu tenho coragem de assumir o risco. Daí eu tenho coragem de me expor e falar, gente, compra. Porque vai fazer bem para a sua mensagem. Quando você acredita na sua mensagem, você assume riscos e vence. Quando você acredita no seu produto, você oferece sem vergonha, sem medo do que as pessoas vão pensar, do que elas vão dizer. Então, eu vou, para encerrar aqui, lembrar os 3 pontos, as 3 características de quem é notado. Está sempre em ação. Ponto 1, anotou aí? Está sempre em ação. Tem um objetivo claro. 3, está disposto a assumir riscos. Se você colocar essas três em atividade, se você botar as 3 características, se você treinar essas 3 características, se você começar a tomar essas decisões, você vai ser notado, você vai se destacar, você vai aparecer diante das pessoas, você vai ser escolhido. Tenha um objetivo claro, esteja trabalhando, esteja buscando soluções. Não para, não fique esperando que as coisas vão acontecer. E esteja pronto para assumir riscos. Acredite na sua mensagem, acredite no seu produto, acredite naquilo que você faz. Daniel, como que eu vou fazer isso? Começa a ouvir as pessoas. As pessoas vão falar assim, olha o que você falou, o que você fez, isso que você vendeu para mim, mudou a minha vida, me ajudou nisso, me fez melhorar. E assim você vai tomando confiança, você vai entendendo que o que você tem valor sim. Quando você começar a mostrar isso para as pessoas, você vai se destacar. Gente, nós estamos chegando aqui ao final da nossa primeira live da Estratégia Flecha. Amanhã, 6h12 da manhã, eu vou estar aqui com vocês mais uma vez para continuar esse estudo sobre os 12 discípulos. Tem muita coisa ainda para a gente aprender, tem muita coisa para eu compartilhar com vocês. Então, nós temos um encontro marcado amanhã, 6h12. Se por acaso alguém ainda não está no grupo, vai lá na minha bio, clica no grupo e entra. Por quê? Porque lá no grupo eu vou botar o resumo da nossa aula de hoje, da de amanhã, da de depois, tá? Participe do grupo, lá também estou compartilhando conhecimento e a gente vai estar sempre junto. E lá também eu mando o alerta de que a live está começando. Então, quero agradecer a todos vocês que levantaram cedo para estar aqui na Estratégia Flecha, aprendendo, se desenvolvendo. Eu tenho muita fé de que essas dicas, que são dicas que eu uso na minha vida e que eu aprendi na história dos discípulos, vai fazer diferença na vida de vocês. Comece a colocar em prática. Não adianta só participar da live, dar like e falar que foi bom. Tem que colocar em prática. Se você não fizer, se você não estiver em ação, não vai funcionar. Não vai funcionar. Uma coisa que Deus não faz é a sua parte. Faça a sua parte, Ele vai fazer a dele e as coisas vão começar a melhorar. Os caminhos
vão começar a se abrir e os olhares vão começar a se voltar para você, flecha. Você que tem direção. Você que vai rumo ao alvo. Você que não desiste. Bom dia para todos vocês. Aproveitem bastante essa segunda-feira, uma semana de paz, de saúde e paz para todos vocês, tá? E daqui a pouco tem um Café com Destino com meu irmão, 7h57. Corre para lá para assistir com ele, tá? Bom dia, gente. Tchau. Até amanhã. 6h12 da manhã estarei aqui.